Estamos sempre em busca de bons ativos para incorporar ao nosso portfólio, à nossa carteira de longo prazo. E diante disso, hoje iremos tratar de um fundo imobiliário. Não é um daqueles tão comentados, mas apresenta características interessantes que me chamaram a atenção. Ele está em um segmento que mostrou muita resiliência em 2020. Além disso, seus imóveis têm ótimas localizações. Estou me referindo ao fundo imobiliário XP Industrial, código de negociação XPIN11, que além desses motivos vou apresentar aqui no vídeo outras características e quem sabe pode se apresentar uma ótima opção para se ter em carteira. Primeiramente o disclaimer, este vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de qualquer ativo, é apenas um estudo e a possibilidade de conhecer um ativo diferente. Lembrando que você tem que tomar as suas próprias decisões de investimento, nunca seguindo a dica de ninguém. Vamos para o conteúdo. Hoje iremos conhecer um pouco mais sobre o fundo imobiliário XP Industrial, código XPIN11. É um fundo imobiliário de tijolo de gestão ativa. A gestora é a XP e a administradora é a Vortex, que tem como objetivo a construção e a compra de imóveis para locação no segmento logístico e industrial. E aqui no vídeo eu vou falar de 3 características desse fundo imobiliário que me chamaram a atenção. A primeira delas é a qualidade dos seus imóveis, que são planejados diretamente para os seus inquilinos. A segunda característica é com relação à sua localização, a uma localização estratégica dos seus imóveis. E a terceira característica é quanto ao segmento logístico, o segmento industrial, que mostrou muita resiliência nesse ano de 2020. Primeiramente aqui, vamos conhecer um pouco mais sobre o fundo, os seus imóveis. O XPIN11 ele tem 90 módulos logísticos localizados em 5 condomínios logísticos. E esses condomínios ele tem mais de 241 metros quadrados de área construída. Então, esses são os imóveis do XPIN11. E esses imóveis, na sua maioria, são novos e eles são planejados para os seus inquilinos. Então uma empresa ela se apresenta como uma forte candidata a ser inquilina desse fundo e o fundo, a gestora, a sua administradora faz um planejamento desse imóvel para adequá-lo às necessidades desse inquilino novo. Então o que acontece? Dessa forma eu vou mostrar para vocês aqui uma foto e nessa imagem podemos notar o padrão desses galpões que são adequados à necessidade das empresas. Ele tem a característica de ter o pé direito alto de 10 a 12 metros, tem toda aí essa adequação para que a empresa ela possa também produzir e distribuir os seus produtos. Então, essa característica de adequar os imóveis traz 2 principais pontos que eu quero elencar. O primeiro deles é quanto o aumento do prazo dos contratos. Então uma empresa que ela vai fazer um contrato e ter a sua planta fabril, o seu centro de distribuição por esse fundo, ele tende a ter contratos maiores. Isso é muito bom para quem investe para o longo prazo. Então para nós que vamos nos posicionar num fundo com essa característica, temos prazos maiores. Então seus contratos, vencimento dos contratos do XPIN11 tem aí, na sua maioria, 75% com prazo de vencimento de 2024 para lá. Então, essa é uma ótima característica. Além do que, tende também a ter uma menor vacância desse imóvel. Por quê? Porque como as empresas elas ficam por maior períodos, contratos atípicos e contratos maiores, também tende de ter uma vacância menor. Então a vacância atual desse fundo está em 7,4%. Antes do período aí de pandemia, estávamos na casa dos 3%
de vacância. Esperamos que para o próximo ano nós reduzimos ainda mais essa vacância, que assim podemos aumentar o rendimento desse fundo. Vamos para o segundo ponto que eu quero elencar, mas antes eu quero dizer que esses pontos aqui, essas características e essas informações eu peguei no relatório da Levante, um relatório próprio, um estudo sobre o XPIN 11. Então, se você quiser mais informações, se aprofundar, baixe o relatório, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ele é gratuito e você pode aí conhecer mais sobre o fundo imobiliário, tá? Então, vamos prosseguir. A segunda característica que eu julgo ser muito importante, não podemos deixar de falar, é quanto à localização dos imóveis. A maior parte dos seus imóveis do XPIN 11, do XP Industrial, está na região de São Paulo. Basicamente são 3 cidades: Jarinu, Jundiaí e Atibaia. Essas cidades, elas ficam no chamado eixo logístico São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ela fica aí para saídas das principais rodovias, a Anhanguera, a Bandeirantes e a Fernão Dias, acesso direto também ao aeroporto de Guarulhos. Então, esses centros de distribuição têm a característica de se situar nessa região. Por quê? Os grandes varejistas gostam muito de se situar nessa região. Para quê? Porque estão muito próximos ao seu mercado consumidor. Então, a região sudeste tem a característica que tem aí o maior consumo e, consequentemente, fundo, quando ele fica próximo a essa região, ele tende a ter seus imóveis mais valorizados e assim também ter menor vacância e ter maior receita. Falando de receita, vamos falar um pouquinho aqui da receita do XP Industrial. Aqui nós temos o resultado financeiro e a distribuição desse resultado por cota. E as colunas aqui representam o resultado financeiro. Então, temos aí uma média de 75 a 80 centavos por cota no mês. E o fundo, ele paga um pouco menos. Ele paga ali o que está representando em linha azul. Então ele paga ali de 60, 55 centavos, 65. Então ele se mantém constante. Fora o mês aqui de março de 2020, que acredito que foi um mês muito difícil devido aí decretação de lockdown e tudo mais, mas o restante ele se mantém aí pagando os seus rendimentos, o que é uma característica de constância de pagamento. Aqui vamos falar também das características das classes de ativo que o fundo ele investe. Então, para ter essa receita, além dos imóveis, que caracteriza aí 89% dos seus investimentos, ele investe também em outras cotas de fundos imobiliários, 3%, e também em renda fixa, 8%. E o seu resultado financeiro vem dessas classes de ativos. Agora, vamos falar um pouquinho da terceira característica que me chama a atenção, que é o segmento. O XP Industrial, ele está no segmento industrial e logístico. Foi um segmento que no ano de 2020 mostrou boa resiliência. Como assim? Mesmo diante de uma decretação aí de lockdown, como os outros fundos imobiliários, os de shoppings, lajes corporativas, tiveram a perda de receita, caíram muito o valor das suas cotas, os fundos logísticos eles tiveram as características de segurar mais. Então, pelo aumento aí do consumo digital, do consumo do e-commerce, as empresas varejistas venderam mais pelas plataformas de internet e precisaram de centros de distribuição para fazer a entrega dos seus produtos. Então, esses fundos imobiliários do segmento de logística conseguiram se segurar mais. Vou colocar aqui na tela para vocês um gráfico que representa o retorno acumulado dos fundos, tá? Então aqui nós temos tanto o IFIX, que é o principal indicador que faz uma média dos principais fundos imobiliários no Brasil, e também temos uma média de cada classe de ativo, de cada classe, de cada segmento. Então percebemos aqui, enquanto o IFIX no ano ele cai aí 13,5%, os fundos imobiliários de logística caem apenas 7,8%. Então, esses fundos seguraram mais, então mostraram mais resiliência. Enquanto isso, os fundos
de lajes corporativas e fundos de shopping caíram 20, 25% na média. Então, investindo no segmento logístico, acabamos tendo mais resiliência para os nossos resultados, mais constâncias e mais previsibilidade. Então, as nossas receitas futuras, os nossos rendimentos das nossas cotas que vamos investir, temos mais previsibilidade do que vamos receber. E hoje, o fundo imobiliário está com o preço da sua cota em aproximadamente R$ 117, R$ 118, com aí um dividend yield na casa dos 6,5%, 7%. Então, os rendimentos dos nossos investimentos esperamos receber na média dos 6 a 7%. Além do que, a sua cota, o seu valor patrimonial de cota está em aproximadamente R$ 110, R$ 111. Então pagaríamos no mercado um pouco mais do que esse fundo tem de valor patrimonial. Isso é uma característica dos fundos logísticos atualmente. Então, por mostrar essa resiliência, é um preço que a gente vai tender a pagar. O seu preço sobre valor patrimonial fica aí na casa de 1,06, 1,07. Não é um preço tão alto se a gente pegar outros fundos logísticos. Eles estão aí sendo pagos com um valor, com um preço de mercado maior. E por estar no segmento logístico, no segmento industrial, ele tem diversos clientes. Vou colocar aqui na tela para vocês a distribuição da receita desse fundo imobiliário, que aqui ele tem mais de 29 empresas, 29 inquilinos, e a sua receita acaba que vem de origens diferentes, pulverizando assim e diminuindo o risco do fundo, sendo que na sua maior parte a sua receita vem da empresa Centauro, quase 18%. Então essa varejista é a que detém aí e que entrega uma maior parte da sua receita. Volta aqui para mim. Então, o fundo imobiliário XP Industrial, ele se apresenta com um ótimo potencial para o futuro e até uma opção para se ter em carteira. Ainda mais que apresenta uma característica de ter um dividend yield aproximado de 6 a 7%, está bem acima da taxa Selic, que é de 2%. Então se apresenta sim como uma ótima alternativa. Mas lembramos que toda opção de investimento vem atrelada ao risco, e ao investir no fundo imobiliário nós temos o risco do próprio fundo, de uma má gestão, de algum problema com o fundo, de vacância, e também temos os riscos de mercado. E com certeza nós temos alguns riscos envolvidos, nós temos que tomar cuidado ao investir em fundo imobiliário. Caso ocorra nos próximos períodos um aumento da taxa Selic, com certeza aí o valor das cotas podem cair. Então nós temos que aí ter cautela, e caso for colocar em carteira qualquer fundo imobiliário, faça uma gestão de risco, não se posicione muito em um fundo imobiliário. Sempre que for fazer o seu investimento, faça essa análise, faça uma gestão de risco, e ao se posicionar num ativo, não se exponha muito. Faça sim uma gestão de risco e determine uma porcentagem da sua carteira pequena para cada ativo. Assim você estará diversificado e diminuirá o risco. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se gostou, deixe o seu like. Também, se é a primeira vez por aqui, se inscreva. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais. Valeu!